Queridos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós queremos falar aqui de um assunto bastante interessante que está relacionado com a questão dos jovens que se dizem defensores de África, aqueles que vão atacando de diferentes formas o cristianismo, associando o cristianismo à questão da colonização. E nós queremos falar disto, queremos traçar aqui alguns pontos relevantes, pontos necessários a ter em conta nesse contexto de colonialismo e também o cristianismo. Então curta, comenta, se inscreva, bora para mais um vídeo. Eu acredito que você tenha escutado, tenha estudado em algum livro da história uma questão relacionada com os corsários de berberes, ou corsários berberes, que também eram conhecidos como piratas de Berbere e também corsários otomanos. São vários nomes aí que são dados a este grupo de pessoas. Este grupo de pessoas estava localizado no norte de África, neste caso, aquela zona que chamamos nós de Maghreb, né? Também chamamos de África Branca. Lá para o século XVI e também o século XIX, eles estavam principalmente nos portos de Argel, também temos o porto de Tripoli e também o porto de Tunis, assim como o porto de Salé. Os corsários, o que eles faziam, né? Eles eram uma grande ameaça para o comércio, neste caso daquela época, principalmente o comércio marítimo, né? Porque eles atacavam os navios. Os corsários, eles eram uma ameaça muito grande para o Mediterrâneo e o Atlântico também, porque os seus ataques eram mesmo para tomar mercadorias, tomar escravos nos navios e também nas costas europeias. Isso era feito pelos corsários, não é? Corsários que estavam instalados no norte de África, antes mesmo de vir o colonialismo, antes mesmo de aparecer essa história de dizerem que porque um tal de fulano descobriu a África, como se a África um dia estivesse perdida. Porém, as coisas não terminam por aqui. Vamos primeiro olhar para a origem dos corsários. Como é que eles surgiram? Este povo que teve esta designação de corsários de Berber, eles surgem num contexto do conflito entre o Império Otomano, né, e os Estados cristãos da Europa. Após aquela reconquista, né, da Península Ibérica em 1492, muitos muçulmanos e judeus eles foram expulsos da Espanha e Portugal, e quando eles são expulsos da Espanha e Portugal, eles foram refugiar-se no norte de África, não é? E alguns se dedicaram ali àquele trabalho da pirataria, né, como forma de vingança contra os europeus, né? E eles tiveram o apoio do Império Otomano. Os impérios otomanos, que eram impérios naturalmente africanos, tradicionalmente africanos, eles apoiaram os corsários no ataque contra os europeus e os cristãos. Estamos a dizer que um grupo que de alguma forma, por algum motivo, foi expulso da Europa, veio se instalar em África, refugiou-se em África, decidiu se vingar contra os europeus. Este grupo teve apoio dos africanos. Okay? Nós, os africanos, apoiamos este grupo para atacar os europeus. Okay? Como forma de vingança. Eles estavam a se vingar, né? As cidades, né, como Argel, Tunis e Tripoli, que já mencionamos lá em cima, né, se tornaram bases desses corsários, né? Os corsários, eles tinham um salvo-conduto dos líderes locais dessas regiões, né, dessas cidades. Para fazer o quê? Para atacar navios cristãos em nome da Guerra Santa, o vulgo Jihad, que é encontrado e é legalizado pelo Alcorão. Eram africanos. Vamos ver também os métodos de ataque desses caras. Como é que eles trabalhavam?
Os corsários da Berbeia, eles atacavam navios mercantes, né? Navios que traziam mercadorias europeias, principalmente os navios que vinham da Espanha, que vinham da Itália, que vinham da França. Faziam ali algumas incursões nas vilas costeiras da Europa, principalmente a Itália, a Espanha, Portugal, Irlanda, até chegavam na Islândia. E o que eles faziam lá? Capturavam escravos. Está a perceber? Esses caras, quando entravam nessas vilas, não só procuravam comida para si, para sustentar, assim como tomavam pessoas para tê-las como escravas. Estima-se que cerca de 1 milhão de europeus foram escravizados entre os séculos XVI a século XVIII. Quem fez isso? Eram os corsários, que vinham da África, né? Países, por exemplo, como os Estados Unidos da América, a França e a Inglaterra, tiveram que pagar tributo. Pagaram tributo. Estados Unidos pagou tributo em África, aos africanos, né? Conforme nós podemos ver ali, se alguém quiser estudar isso, pode ver o Tratado de Tripoli, que foi assinado em 1796. Os Estados Unidos pagou tributo aos africanos. Para quê? Para evitar ataques. Para evitar ataques. Né? A pirataria africana, né? Ela existe desde a antiguidade. Não começou neste período que nós mencionamos aqui do século XVI, não. Ela só avançou, né, no Mediterrâneo neste século. Porém, começou no século IX. A pirataria inicia em África, né, com a ajuda dos muçulmanos. Esta atividade dos piratas da Berbeia, ela se tornou muito perigosa para os cristãos durante a expansão do Império Otomano no século XV. Quando o Império Otomano ele busca se expandir neste século, né, e começa aquela ascensão política do corsário e agora o almirante, neste caso da Marinha Otomana, de nome Kemal Reis, tio do cartógrafo Piri Reis, Miguel de Cervantes, autor daquela obra de arte, diga-se, né, o Dom Quixote. Ele foi um dos capturados e escravizados e só conheceu a liberdade após o pagamento de resgate por parte da sua família. Então estamos a dizer que esses caras, eles fizeram estragos, meu caro. Vinham de onde? De África, antes da colonização. Estes caras buscavam obter riqueza através da pilhagem e captura de cristãos para torná-los escravos domésticos, para venda ou para o trabalho forçado, o que chamamos de trabalho braçal. Quem fez isso? Eram os corsários, que estavam em África, né? O mais triste que estes caras faziam é que quando eles tomavam mulheres, se essas mulheres fossem bonitas e houvesse lá adolescentes também bonitos, embora mesmo sendo homens, eram tidos como escravos sexuais. Coisas bizarras fizeram esses caras. Escravizaram mulheres, violentavam mulheres, escravizavam adolescentes, violentavam sexualmente adolescentes, até masculinos. Bizarro. Então estamos a dizer que desde o século IX até o século XIX, os corsários escravizaram, pilharam, saquearam, mataram cristãos, né? Mataram europeus. E foi isto que forçou a reação de países como a Inglaterra. Não só a Inglaterra, mas também a França e a Holanda, né? Porque estes aqui mostraram ser tão brutais, né? Em toda a história da pirataria nunca se encontrou um grupo tão brutal quanto os corsários. Em toda a história da pirataria no mundo, né? São cerca de 1000 anos de terror sobre os cristãos europeus.
É isso que faziam esses caras. Os nossos líderes africanos, eles apoiaram a pirataria porque os escravos que eram capturados pelos corsários geravam riqueza para a África. Por quê? Porque o trabalho era de borla, era um trabalho braçal, um trabalho forçado, um trabalho de escravatura, sem direito à remuneração, né? Então as cidades da costa africana, eles enriqueciam por causa do trabalho desses homens. Os portos que já mencionamos aqui, que é o porto de Argel, né, de Tripoli, Salé, lá em Marrocos, prosperavam graças ao comércio de bens saqueados também e resgate dos cativos. Porque quando uma família decidia, né, uma família europeia decidia resgatar o seu ente que estava nas mãos dos corsários, tinha que pagar algum resgate. Então muitos líderes locais de África recebiam parte dos lucros ou tributo dos corsários em troca de proteção e logística. Participaram ou não? Participaram, direto ou indiretamente eles participaram, apoiaram, financiaram a escravatura, o ataque contra os cristãos e o ataque contra a Europa. É simples quanto isso. É possível também perceber aqui, né, que os piratas, embora nós tenhamos mencionado a sua ação a partir do século XVI, nós podemos ver que desde o século IX, conforme nós dissemos aqui, eles estavam a agir. No século XVI somente foi o auge, até por aí século XIX. São 1000 anos de terror causado pelos berberes, não só aos europeus, mas também aos cristãos. A única diferença com a colonização europeia é que a colonização europeia, né, que culminou ali com a partilha de África em 1884 e 1885, né, e conheceu o seu fim em 1950, 1975, com alguns países africanos a conhecerem a sua independência total, entre aspas, né. Isto levou um tempo, né, se não me engano são por aí 500 anos de grande luta, né, grande batalha, grande sofrimento dos africanos, matanças, escravatura, é muito mesmo. Digo 500 anos porque o assunto começa mesmo em 1415. Foi mais devastador, sim, que a pirataria. E seu impacto é sentido até hoje, porque existem países como o nosso, Moçambique, por exemplo. Embora se diga livre, Moçambique não está livre. Sim. Então, por que eu estou a falar dos corsários? É que eu assisti com tristeza um vídeo de um debate, né, que houve numa TV aqui em Moçambique. E um jovem, ele teria dito que a colonização, né, ela veio com os cristãos, ou seja, os cristãos se uniram aos europeus para nos colonizar por cerca de 500 anos. E muitos ignoram a história. Eu fui descobrir que este assunto de corsários, embora não tenha sido assim muito aprofundado nas aulas de história ou ciências sociais, por aí, não sei, nós estudamos isto, ensinaram-nos isto aqui. Não sei agora se não ensino ou não, mas eu aprendi isto na minha época. E não foi aprofundado. E o que nós temos na mente é que os cristãos, eles surgiram ou apareceram em África com o colonialismo, o que não é verdade. Não é verdade porque, querendo Deus, eu poderia gravar mais um vídeo aqui para mostrar que logo no primeiro século do cristianismo, nós tínhamos cristãos em África. E temos nações em África que se tornaram totalmente cristãs, ou seja, nações cristocêntricas, em que o seu governo era totalmente baseado nas leis cristãs. Essas nações são africanas. Eu vou fazer isso, vou gravar este vídeo e vou provar isso para acabar com essa besteira que esses miúdos andam a fazer. Não é verdade o que eles andam a ensinar. Não é verdade o que eles andam a defender. Somente eles vão buscar uma parte da história que lhes favorece. Não estamos a negar. Os portugueses usaram sim a Igreja Católica para colonizar os africanos. Essa é verdade, né? Algumas leis da Bíblia, elas foram distorcidas pela Igreja Católica para poder ajudar, né, de alguma forma o patriarcado, né? Acho que é isso. Há um grupo ali de homens da Igreja Católica grandes que eram usados pelos portugueses, né, outras nações europeias para lograrem seus feitos. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas não é isso que trouxe a igreja em África.
Não é isso que trouxe o cristianismo em África. Antes mesmo disso já havia cristianismo em África. Isso pode se ver na história. É possível ver isso na história. Agora esses jovens andam aí, porque o cristianismo veio com colônia. É mentira. É mentira. É mentira. Agora, há uma coisa que as pessoas não entendem. Se tu fores a ver, leia bem a Bíblia e perceba uma coisa. Deus, ele não se limita a nada para que o seu nome seja glorificado. É um plano até hoje de Deus, que o cristianismo avance e atinja todas as nações. Uma das promessas, ou uma das ordens que Jesus deixa antes mesmo de subir aos céus, é que idem por toda parte do mundo pregar o evangelho. E isto tinha que começar de onde? A Bíblia diz claramente que eles seriam testemunhas de Cristo. Eles quem? Os cristãos. Seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E falando sobre a sua segunda vinda, a última neste caso, que os ímpios têm medo que isso aconteça, embora eles pareçam, fingem demência, como se não soubessem que isso é verdade, né? Ele falou sobre isso e ele disse que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Vai ser pregado, né? Não sabemos de que forma. Deus, ele vai fazer o que ele quiser para que aquilo que ele disse se cumpra. A palavra dele sempre vai se cumprir, por bem ou por mal. É por mal para nós, porque nós quando vemos as coisas acontecendo, um caos acontecendo para nós, aquilo é o mal. Porém, Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Entenda isso, cara. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. E não é você que vai lhe parar, ninguém vai lhe parar. Se o colonialismo foi um meio para expandir o cristianismo, tudo bem, foi um meio. O que é que nós vamos fazer? Deus decidiu que fosse assim, o que é que eu vou fazer? Ainda que eu me levante aqui e fale cada coisa, isso não vai mudar nada. Mas eu fiz este vídeo só para provar a vocês que antes mesmo dos europeus eles fazerem essas incursões em África para colonizar os africanos, os próprios africanos se aliaram aos corsários, aos judeus e muçulmanos expulsos da Europa, para pilharem os europeus, para escravizarem os cristãos, para violentar mulheres e crianças sexualmente. É isso. Vocês ignoram a história e vão à busca daquilo que vos favorece. Mas vocês sabem que isto está escrito, está documentado, em muitos livros da história está documentado isto, embora não é aprofundado. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Querendo o Senhor, nós iremos gravar mais um vídeo aqui para falar do cristianismo no primeiro século em África, para provar que a África é mais cristã do que a Europa. E isto é muito verdade. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.